A esperança de alguém que sofreu cerca de 6 meses de tortura reapareceu ao ouvir a voz do pai que foi resgatar Deisiane e que logo depois denunciou o ex-companheiro. E mesmo depois da prisão preventiva do seu agressor, a jovem de 18 anos, Deisiane Souza Cerqueira, continua vivendo momentos de medo e de angústia. Isso porque ela tem recebido ameaças de pessoas ligadas ao tatuador Marcos Alexandre. E é por isso que hoje nós estamos aqui em Camaçari para entender melhor essa história. Deise, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por receber a gente. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa situação. Você falou que tem sofrido ameaças por parte do seu agressor. Você pode contar pra gente? Posso sim. É o seguinte, ele de dentro da cadeia, entendeu? A mandado dele, uma pessoa me seguiu até minha casa, entendeu? E no meio do caminho, quando eu estava saindo do psicólogo, eu fui ameaçada por esse rapaz. E esse rapaz chegou até mim, inclusive um rapaz que eu não conheço, chegou até mim e pegou e falou: olha, eu tenho um recado de Marcos para você. Não pense que você está andando de boa em Camaçari, que eu estou lhe vigiando. Entendeu? Então eu fiquei muito assustada. Imediatamente eu fui na DEAN e dei o fato dessa denúncia, né? Uma coisa que eles também não resolveram muito na hora. Uma coisa que é inacreditável, eles não resolveram isso na hora. Eles mandaram eu voltar no outro dia seguinte. E aí, o que é que poderia acontecer comigo? Entendeu? Então eu estou recebendo essas ameaças e eu estou aqui totalmente a par dessa situação. E, Deise, você tem a medida protetiva? Tenho sim, tenho a medida protetiva desde o dia que eu fui dar a denúncia dele na DEAN. Entendi. Mas o Marcos, né, o seu ex-companheiro que te agrediu, te manteve em cárcere privado e tudo mais, ele está em prisão preventiva e é esse o seu medo, né? Sim. O que pode acontecer a partir disso. Sim, o meu medo é que ele não fique preso. Esse é o meu medo. Porque se ele não ficar preso, o que ele vai poder fazer comigo, entendeu? Ele pode fazer qualquer coisa comigo, ele pode fazer o que ele quiser comigo porque ele não vai estar preso. Mesmo eu tendo a medida protetiva hoje nesse mundo não vale de nada, entendeu? Então meu medo é que ele não fique preso. E aí? Você, inclusive, já tinha contado, né, conversado com a gente antes, que você já tinha pensado em sair daqui de Camaçari, né? Porque você não se sente mais seguro. Não, não me sinto segura em Camaçari. Não me sinto segura. Tipo, onde eu vou, eu fico olhando para um lado e para o outro para saber se não tem alguém de novo me seguindo, se não tem ninguém me vigiando. Às vezes eu ainda vejo ele, entendeu? O meu psicológico tá abalado. O meu psicológico tá muito abalado por causa disso. Foi 6 meses de cárcere, foi 6 meses sendo abusada, sendo torturada. E o quê? Um desgraçado desse vai continuar solto por aí para poder fazer isso com outras pessoas? Não, não pode. Deise, você conheceu ele e aí o relacionamento de vocês durou cerca de 8 meses. 9. Foi 9 meses, durou 9 meses, entendeu? Eu conheci ele, aí ele foi morar comigo e com minha mãe dentro de casa. Aí minha mãe se casou e foi morar com o rapaz que ela se casou. E nisso, ele pegou no dia seguinte que minha mãe se mudou, ele pegou e me trocou dentro de casa e começou as torturas. Deu no nada na cabeça dele, eu não sabia por que ele estava fazendo isso até hoje. Eu quero saber o porquê ele me escolheu para fazer isso, por que ele estava fazendo isso comigo. Porque foi do nada, foi de repente e ele começou a fazer tudo isso comigo. E aí você não conseguia sair de casa, não conseguia ter contato com ninguém. Como é que foi essa rotina para você? Você buscou alguma alternativa para poder tentar sair desse ciclo de violência? Não, porque eu já estava conformada que aquela ali ia ser a minha vida para sempre. Uma escrava dele, uma escrava sexual dele. Eu estava conformada que aquilo dali ia ser a minha vida. Ele botou tanto na minha cabeça, ele me machucou tanto que eu fiquei conformada, literalmente conformada que eu ia ser ali a escrava dele para sempre. Além das agressões físicas, também aconteceram agressões verbais, né? Você disse que ele colocou na sua cabeça, então ele te falou várias coisas que te fez acreditar que essa era a sua condição permanente, foi isso? Foi, inclusive ele pegava e falava que realmente, né, que ele tinha muito dinheiro, que se eu fosse polícia eu não ia conseguir manter ele preso porque ele tinha dinheiro, porque ele tinha meios de fugir para a Itália, de ir para vários lugares, entendeu? Então
Eu fiquei com medo de qualquer coisa ele pegar, se mandar e mandar alguém fazer algo comigo. No entanto, Daisy não foi o único alvo de violência de Marcos. Quando a notícia foi à tona, as ex-namoradas dele vieram falar comigo e falaram: olha, ele já fez isso também, olha, já passei por isso, olha, ele fez tal coisa comigo. Tipo, que cara é esse que fez, já tá acostumado a fazer esse tipo de coisa? Um cara desse não pode ficar solto não, velho. Não pode mesmo, um cara desse tem que estar preso aí. Tem que ter um laudo psiquiátrico dele ali falando: olha, ele tem que ficar preso. Porque uma pessoa dessa aí não pode ficar solta de jeito nenhum. Outra questão, Daisy, que aconteceu durante esse período, né, de tortura e de agressões, foi o momento em que seu pai chegou na sua casa, onde você morava, com o Marcos, e aí ele te resgatou de lá. Conta pra gente como é que foi esse momento. Nós sabemos que na hora em que seu pai chegou, você ainda estava amarrada na cama. O que foi que você sentiu na hora e como foi esse momento para você? Assim, esse dia, inclusive eu estava contando pro meu pai, que esse dia foi o pior dia, foi o dia que eu mais apanhei, entendeu? Que eu mais sofri abusos. E aí eu estava sem esperança, até do nada eu peguei e ouvi uma voz me chamando: Daisy, Daisy. Aí eu vi que era a voz do meu pai. E daí eu comecei a gritar: pai, socorro, socorro, socorro. Aí meu pai pegou, arrombou a porta e me chamou. Tipo, nesse momento eu vi realmente uma esperança. Eu peguei: não, velho, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui. Aí eu tive um momento de esperança. E a partir daí eu comecei a ficar feliz. Porque realmente eu estaria saindo daquele cárcere, eu estaria saindo daquela tortura. Então eu fiquei muito feliz e comecei a gritar por socorro. Aí foi quando meu pai conseguiu me ajudar. E aí, quando o seu pai te resgatou, te tirou de lá, que ele conseguiu entrar na casa onde você morava com o Marcos, como foi a reação dele de te ver naquela situação? Ele chorou. Ele começou a desesperar em choro. Tipo, eu nunca vi meu pai chorando na vida. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando. Entendeu? E minha mãe passou mal, minha mãe desmaiou, porque ela também foi, entendeu? Ela estava lá no portão esperando já. E tipo, minha mãe desmaiou assim, minha mãe viu meu rosto, como é que estava, a situação que eu estava, porque eu fui precisada ser retirada da casa. Meu pai teve que me pegar no colo, porque eu não aguentava andar. Então foi uma situação muito crítica e eles se desesperaram, o pessoal da rua, o povo da rua se desesperou. Tipo, o pessoal que me conhecia desde criança, entendeu? Me olhou daquele estado, daquela maneira ali, a gente se desesperou. Meu pai me levou diretamente no hospital, porque eu estava muito machucada. Eu estava sangrando ainda, entendeu? Foi um momento muito desesperador. E aí, logo depois que você foi resgatada por seu pai, por sua mãe, você foi direto para o hospital e aí depois você prestou a queixa contra o Marcos. Sim. Conta pra gente como foi essa trajetória, esse momento de recuperação, né? Que você estava ali, viu uma esperança e buscou, né, para poder se reerguer. Eu peguei, né? Eu fiquei pensando: olha, eu já estou aqui, ele veio vir atrás de mim. Então é melhor dar a queixa na polícia e ter uma chance de ele ser preso. Então foi quando eu peguei e falei com meu pai: olha, eu quero prestar queixa. Então a gente pegou, foi na DEAN e prestou a queixa. Então eu contei tudo o que houve e daí eles me deram ouvido e daí eles tomaram a iniciativa. Que foi o quê? Botar nas redes sociais e botar na televisão que ele estava foragido. Então a gente fez isso e por meio disso ele ficou com muito medo, porque ele recebeu várias ameaças. Então ele ficou com muito medo e se entregou, porque ele ficou com medo do que o pessoal na rua poderia fazer com ele. Então ele se entregou. E aí depois disso você começou a frequentar psicólogos? Sim, psicólogos, psiquiatras, entendeu? O CAPS, que é o centro de referência, eu comecei a ir para lá, ter atendimento lá, também ganhei uma psicóloga. Tive que ficar na Casa Segura, porque quando eu fui para a Casa Segura ele ainda estava foragido, ele estava me perseguindo, inclusive. Então foi uma trajetória muito difícil também. Está sendo ainda muito difícil porque eu ainda tenho pesadelos. Eu saí de lá traumatizada.
literalmente traumatizada. Eu não podia ficar na rua, como vocês também. As marcas ainda ficaram, né? Sim, aqui meu rosto ainda tá marcado, tá muito marcado. Né? Tipo, isso aqui ele abriu com um soco e ficou colando cola Super Bond. Entendeu? Esse desgraçado quebrou uma cadeira de ferro em mim, porta de guarda-roupa, cabo de vassoura, ele me queimava, ele apagava cigarro em mim. Tipo, é uma tortura, eu ainda tenho um pesadelo, eu ainda fico chateada. Se eu ficar sozinha dentro de casa, eu choro. Eu começo a lembrar do que eu passei. E fico imaginando com quantas garotas ele já não deve ter feito isso, entendeu? Então é muito difícil para mim. E não só para mim, sim para as outras garotas que também passaram por isso e ficaram com medo de denunciar. Porque ele abusou do poder com elas também, ele também amedrontou elas. Entendeu? Entendo. A situação realmente é complicada e você agora está tentando buscar a segurança que você ainda não sente, né, Daisy? Sim, eu não sinto segurança, eu não me sinto segura na rua. Por isso que eu estou vendo se eu volto para essa casa segura, porque eu não estou me sentindo segura na rua. Você recebeu apoio nas redes sociais, recebeu ajuda dos internautas que conheceram a sua história? Sim, recebi muita ajuda, estou recebendo ajuda, na verdade, até hoje. Inclusive, hoje eu ganhei um dia no spa, que beleza. Ganhei um dia no spa de Márcia, Mosaia Márcia. Ganhei um dia no spa, ganhei doações de roupas, porque eu saí de lá seminua. Ganhei doações de roupas, doações de sapato, produto para cabelo, maquiagem. Ganhei muitas doações, muita ajuda também. Tipo, o tratamento de psicólogo que eu tô tendo é de graça, porque ela se comoveu e quis me ajudar. Entendi, Daisy. Agora vamos fazer uma retrospectiva, né, de como você conheceu o Marcos. Ele tem 25 anos e é tatuador. Quando ele te conheceu, quando vocês se conheceram, ele aparentava ser uma pessoa agressiva? Ele mostrou para você, deu algum indício que ele poderia fazer alguma coisa do tipo com você? Não, de jeito nenhum. Ele, na verdade, se mostrou ser uma pessoa totalmente ao contrário disso. Ele se mostrou ser a pessoa mais carinhosa do mundo, mais amorosa do mundo, entendeu? Ele falou que ia me tirar de certas situações, que ia me levar para conhecer outros países e tudo. Ele me prometeu Deus e o mundo e de repente ele se tornou esse monstro. Assim que sua mãe se mudou, saiu de casa, começaram as agressões. Sim, assim que minha mãe se mudou de casa, começou as agressões. E aí ele mostrou quem ele realmente era e o que é que ele poderia fazer com você. Sim, ele começou as agressões e começou não as agressões físicas, também as agressões físicas e também as agressões psicológicas e verbais. Porque eu fui agredida psicologicamente, entendeu? O meu sonho é me livrar disso tudo, esquecer tudo isso que passou comigo, tudo isso que eu passei. É poder me livrar disso tudo, livrar dessas lembranças. Não quero mais ter lembrança disso, do que aconteceu. De eu ver minha mãe passando mal porque ela me viu nesse estado, de eu ver o meu pai chorando pela primeira vez porque me viu nesse estado. Eu pretendo esquecer tudo isso. E aí, para ajudar também nessa jornada, para você conseguir se reerguer, você precisa que ele esteja preso, né? Sim, com certeza. Eu preciso que ele esteja preso, porque se ele for solto, ele vai vir aqui atrás de mim e vai fazer o que ele quiser. E depois vai sair totalmente impune disso, porque ele vai ter uma maneira de fugir. Então, preciso dele preso. Eu preciso que ele fique preso.